Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra do Senhor. Nesse tempo tão oportuno, de algumas coisas que estamos vivendo aí, de guerras, de turbulências. Eu acho que essas coisas sempre nos aproximam mais de Deus. Vamos lembrar de algumas situações da nossa vida. A bem da verdade, se nós pensarmos naquilo que é o Evangelho, em que nos levou para Cristo, não foram as coisas certinhas que estavam acontecendo na nossa vida e tampouco as coisas maravilhosas. Porque se tudo estivesse dando certo na nossa vida, talvez o último lugar que nós estaríamos era na presença de Deus. Quando algumas coisas erradas acontecem, aquilo que parece ser o errado, quando aquilo que vem e nos leva para a depressão, nos leva para o desejo de suicídio, nos leva para o desejo de morte, nos leva para aquilo que seria o divórcio, que essas coisas que vêm para arrebentar e destruir a nossa vida, geralmente são essas mesmas coisas que nos levam para a presença de Deus. Eu me lembro, na minha conversão, que o que me fez estar na presença de Deus e querer estar na igreja, querer fazer parte de uma igreja, querer conhecer a Bíblia Sagrada, querer conhecer a Deus, foram as minhas expectativas frustradas. E eu entendi algo interessante nesses anos de caminhada, é que Deus constantemente irá frustrar as nossas expectativas. E por que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus malvado, porque Ele não quer nos ver felizes. Não, Deus simplesmente faz isso porque se as nossas expectativas fossem sempre realizadas, o último lugar que nós estaríamos é na presença de Deus. É salvo, existem suas exceções, é óbvio, mas a grande maioria de nós, a última coisa que faríamos era estar orando, jejuando, lendo a Bíblia, nos quebrantando. Deus, Ele é especialista em frustrar as nossas expectativas. E por que Ele faz isso? Simples. Porque a Bíblia deixa claro que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir. A Bíblia diz que se nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, Ele faria segundo a vontade dEle. E a bem da verdade, a todo momento, nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós construímos isso no nosso coração. Alguns de nós fomos ensinados assim, onde existe um Deus que parece um fast food, que vai nos atender naquilo que são as nossas carências, a nossa fome, a nossa sede, os nossos sentimentos. E normalmente, amado de Deus, querido do Senhor, Deus vem frustrando aquilo que são as nossas expectativas para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Eu tenho um filho que tem 7 anos de idade, o Mateus, e o Mateus ele aprende, amadurece muito quando muitas das expectativas dele são frustradas. Ele aprende a lidar com suas emoções, ele aprende a lidar com a vida, ele começa a entender que as coisas não acontecem no tempo dele. Quando ele era menorzinho, nós atendíamos ele no primeiro grito, na primeira dificuldade, no primeiro choro, na primeira manha, estávamos ali conversando, ensinando, como a Bíblia nos ensina, dando o leitinho. E agora que já está um pouquinho maiorzinho, nós vamos ensinando algumas verdades e realidades da vida. Eu conheço pastores, eu conheço líderes, eu conheço pessoas que têm uma caminhada grande de igreja, e aspas, de um pseudo-evangelho, que quando são confrontados ou quando têm as suas expectativas frustradas, né, ficam chateados com você, fica de mal, sai da igreja, monta ministério, faz um monte de situações onde eu vejo Satanás atuando na mente e no coração dessas pessoas. Deus, Ele é especialista para fazer com que algumas coisas na nossa vida aconteçam ou permitir que essas coisas aconteçam para nos aproximar dEle. Nós temos um Jó, que o coração dele era quebrantado a tal ponto que se os filhos tivessem pecado, ele já estava sacrificando, porque poderia ser que um deles tivesse aí cometido algum erro. E a Bíblia diz que Satanás, em um determinado momento, se apresenta diante do Senhor junto com os anjos, e Deus fala assim: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás ali fala assim: ele só é assim porque eu sou mimo a ele, sou das coisas para ele, por isso que ele é assim. Toca naquilo que ele tem para ver se ele continua amando o Senhor, te adorando dessa forma. E Deus diz assim para o diabo: vai lá, toca no que ele tem, só não toca na saúde. Tocado naquilo que seriam os bens de Jó, ele perde tudo, perde inclusive os 10 filhos. Olha o que acontece. E o Senhor, na construção da palavra, diz assim, Jó falando: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Mesmo com as expectativas frustradas de Jó, ele não peca diante de Deus. Satanás, de novo, se apresenta diante do Senhor junto com os anjos. Deus, tem visto o meu servo Jó? Viu depois daquilo que você fez com ele, continua do mesmo jeito. E o diabo diz assim, só é desse jeito porque ele tem saúde. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Toca na saúde dele para ver se ele continua da mesma forma. E a Bíblia diz que Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Jó agora, além de ter perdido tudo, ter enterrado os filhos, ele agora está doente. Uma doença gravíssima, onde as pessoas ficam longe dele. Imagina o emocional desse homem. A mulher se apresenta diante de Jó e diz, olha, por que você está sofrendo desse jeito? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz, como uma louca, você está falando isso para mim? Nós aceitamos as coisas boas de Deus e não vamos aceitar as coisas que são difíceis? Olha o sentimento desse camarada. Mas chega um determinado momento na vida de Jó que ele se cansa. Há uma fadiga muito grande, há um cansaço, alguns amigos estão ali o acusando, e ele começa a dizer, maldito o dia em que nasceu. Maldito o dia que disseram, esse aqui é homem, nasceu. Ele está com uma depressão grande, ele está amargurado, entristecido. Deus se apresenta diante de Jó não para satisfazer os desejinhos do coração dele. Deus continua confrontando Jó, olha, e diz assim, cinge o teu lombo como homem, cinge seus lombos como homem. Toma vergonha na sua cara que eu quero bater um papo contigo. Quantas vezes muitos de nós, inclusive algumas lideranças que eu conheço, são tão infantis, mimados, vão para um lado e para o outro correndo em busca de doutrinas, aceitam propostas. Quantas pessoas eu conheço que ao invés de esperar aquilo que Deus tem para fazer, correm atrás daquilo que seria alguém para ungir, alguém para dar um cargo. Quantas pessoas eu conheço naquilo que é a estrutura da igreja, que o Deus dessas pessoas não é o Deus Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissim. Não, o Deus deles é Mamon, porque se movem por dinheiro, tem preço, são comprados. Quantos eu conheço que são assim? Deus vai frustrar as expectativas de muitos de nós para nos aproximarmos dele. Aí eu trago algo para você refletir hoje. Algumas pessoas estão tendo dificuldades acerca de investimentos que foram feitos, acerca da pandemia. Muitas dificuldades estão acontecendo por aí. Sem mimar o teu coração, ou sem te confrontar num aspecto que te venha trazer algo negativo. Mas reflita, talvez, muito do que você está vivendo hoje tem a ver com suas decisões. Tem a ver essa crise, esse desespero, essa melancolia, com as expectativas que foram frustradas. Nessas expectativas frustradas é que nós precisamos buscar a face do Senhor, porque é uma grande oportunidade de Deus estar deixando de dar leitinho para você e começar a te dar alimento sólido, para nós conseguirmos pensar, sentir e falar como o apóstolo Paulo ele diz, ele nos ensina, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar bem quando tenho muita coisa e eu não mudo quando não tenho nada. Eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. Entenda isso. Talvez nessa manhã você precisa ouvir essa palavra para que haja paz no teu coração. As frustrações que vêm sobre nós não podem nos afastarmos do Senhor. Essas frustrações precisam nos aproximar dele, porque o Senhor está trazendo filhos que têm entendimento, não filhos mimados. Filhos que têm sabedoria e discernimento, não filhos que são mimados. Porque senão, mais tarde, imagina isso. Quantas vezes eu vejo adultos fazendo um monte de ceninha, um monte de teatro, como crianças infantis. Deus quer filhos amadurecidos que o conheçam em espírito e em verdade. A minha palavra nessa manhã para você em oração é que o Senhor te fortaleça, te coloque de pé e que você possa aproveitar esse tempo de dificuldade, esse tempo de guerra, esse tempo de luta e lembrar um tempo ao qual você também já passou de muitas dificuldades e Deus foi contigo, Deus te livrou e você saiu mais maduro e mais fortalecido. Talvez em algum momento nessa caminhada aí você escorregou, pensou em alguma coisa que fosse mais fácil para você, quis pegar algum atalho e por conta disso está sofrendo algumas situações. Volte onde você caiu e comece de novo. A palavra do Senhor diz que Jó, no finalzinho, está dizendo assim, eu recebi do Senhor algumas coisas interessantes, mas o principal é, eu conhecia de ouvir falar,
agora os meus olhos o contemplam, agora eu vejo. Enquanto Jó estava orando, Deus transformou, mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo quanto tinha, para ele poder administrar melhor do que administrou a primeira vez. Assim também será na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, paz de Cristo, fique com Deus.